Amém, amém. Peço que o nosso irmão Tauan nos conduza na oração de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Deus, nosso Pai, Santo és, bendito és o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela fidelidade para conosco, mesmo nós, miseráveis pecadores, sendo infiéis no nosso dia a dia. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é Deus em nossas vidas, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, que a tua bondade, que a tua justiça, Senhor Deus, possa nos assistir dia após dia, todos os dias, Senhor. Deus, obrigado, Pai, pelo teu filho Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz maldita, do qual éramos merecedores dela. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue nos lava todos os dias. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, da qual quebranta os nossos corações e é vida para nossas vidas, para nossas famílias, para nossa congregação, para a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua grande misericórdia, porque o Senhor é rico em bondade, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é fiel. Graças eu te dou toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração é somente tua e o Senhor é digno e completamente digno de tudo isso, Deus, e muito mais. Obrigado, Senhor. Possamos prestar um culto do qual o Senhor é digno. Nos ensine, Deus, a cada tempo, mais e mais a tua grandeza, mais e mais de quem nós somos, e que o teu Santo Espírito, Deus, possa nos conduzir dia por dia, Senhor, por esse caminho do qual muitas das vezes é difícil trilhar, mas o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel para nos manter de pé, para nos mantermos firmes no teu caminho, Senhor. Muito obrigado, Jesus Cristo, pelo teu sangue, pela salvação, pelo teu evangelho. Obrigado, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu agradeço. Perdoe-nos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas transgressões. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Poder sentar, meus irmãos. Convido os irmãos que abram suas Bíblias comigo. No livro do profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Vamos ler o capítulo 1, os versículos 1 a 5. Malaquias capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Os irmãos sabem do costume que a nossa igreja tem de expor livros inteiros da Bíblia. Ano passado a gente teve o privilégio de poder expor 1º e 2 Pedro. Esse ano iniciamos Gálatas pela manhã e agora eu pretendo, com a graça de Deus, expor o livro do profeta Malaquias. São apenas 4 capítulos, é um livro pequeno, mas muito profundo e necessário para os nossos dias atuais. Muitos acham que Deus só fala no Novo Testamento, mas Deus nos fala de forma gloriosa também no Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém
tornaremos a edificar as ruínas? Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bondoso, Deus de graça, Senhor, nos colocamos em Tua presença, nesse culto solene, Pai amado, pela mediação de Jesus, porque em Tua presença, Pai, há deleite. Em Tua presença, Senhor, nós somos encorajados, vivificados, despertados para a realidade espiritual. Que a Tua palavra, Senhor, cause esse efeito em nós nessa noite. Que nosso coração deseje, ame a Tua palavra. E que Teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso mestre interno, nos conduza pelo caminho santo, pelo caminho pela qual nós devemos trilhar. Faz o Teu reino avançar nessa noite, Pai, e glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas enquanto está sendo exposta a palavra de Deus. Meus irmãos, as profecias de Malaquias, elas foram proferidas em um tempo de profundo desânimo para o povo de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, fazia cerca de 100 anos que os judeus tinham regressado do cativeiro babilônico. Deus havia mandado o povo de Israel para o exílio, como sabemos, por volta de 600 ou 500 anos antes de Cristo. E em razão da reiterada idolatria e falta de arrependimento, Deus usou os babilônicos que levaram o povo de Deus, a nação de Israel, cativa para a Mesopotâmia. Parte do povo foi para o Egito, cativos para o Egito. Outros se dispersou e muitos outros morreram durante 70 anos. Como sabemos, o povo de Deus permaneceu cativo ali na Babilônia. Tempos depois, Deus o trouxe de volta à terra prometida. E esse período está registrado também nos livros de Esdras e Neemias, 2 homens levantados por Deus para liderar o retorno da nação à terra prometida. Porém, nem todos regressaram à terra prometida. Parte do povo ficou na Babilônia, outros permaneceu no Egito, mas um grande contingente voltou para a terra de Israel, a terra que fora prometida a Abraão, a Isaque e Jacó. Deus havia prometido, por meio dos profetas, renovar a aliança com o seu povo, mas tudo continuava como antes. Por meio dos profetas, o Senhor prometeu uma grande restauração do seu povo na terra, mas somente parte dele retornara da Babilônia. Os profetas haviam mencionado um período de paz, mas eles ainda não estavam cercados por inimigos. O povo continuava tendo problemas com as nações pagãs vizinhas também. As promessas de renovação do culto a Deus não se concretizaram, uma vez que as celebrações no templo em Jerusalém eram muitas vezes caracterizadas pelo excesso de formalismo, um culto que era vazio, superficial, como veremos no decorrer da exposição da palavra de Deus. Os profetas tinham apontado para a continuidade dessa linhagem sacerdotal, mas os sacerdotes haviam se corrompido e estavam totalmente desmotivados. Ezequiel falara da construção do templo, de um templo glorioso em sua profecia. Todavia, o templo que era construído agora então era menor do que aquele que havia sido construído por Salomão. Então aquela nova era de um reino messiânico de paz, que os profetas tanto haviam falado, parecia estar muito distante da realidade que eles estavam vivendo. Pois os judeus continuavam sob o domínio dos persas, e a situação também econômica não era muito fácil. Eles passavam por grandes necessidades,
eles eram oprimidos, pagavam pesados impostos, enfrentavam seca e escassez de coisas às vezes básicas. Novamente, era tempo de se esperar pelo cumprimento das antigas promessas de Deus. Mas diante de tudo isso, o povo começou a desanimar. O amor pelas coisas de Deus foi pouco a pouco diminuindo, e o povo começou a se dispersar em busca de seus próprios interesses. Os sacerdotes, que eram os líderes espirituais da nação de Israel, começaram a tolerar determinadas práticas do culto a Deus, que eram contrárias à vontade de Deus, como revelada na lei de Moisés. Os cultos a Deus viraram mero formalismo, rituais mecânicos e sem vida. Cada um dava prioridade a seus próprios assuntos pessoais, em vez de se dedicar e terminar a reconstrução do templo para prestar culto a Deus. Cada um investia em seu próprio pedaço de chão, em sua moradia, em seu negócio, e só dava a Deus, muitas vezes, o que sobrava. Era uma época, irmãos, de esfriamento do povo em relação a Deus. E é nesse contexto que surge o profeta Malaquias. É nesse contexto que Deus levanta esse homem. De acordo com as Escrituras, pouca coisa se sabe sobre ele. E há muitos que especulem que ele era um levita, especialmente a julgar pelo zelo que ele demonstra pelo culto no templo. Todavia, irmãos, nós não temos como provar essa suposição. Sabemos basicamente, pelas Escrituras, somente acerca do próprio significado do seu nome, que é mensageiro de Deus ou o seu mensageiro. Malaquias, portanto, é o nome daquele profeta que Deus levantou no período final de Neemias para chamar o povo ao culto verdadeiro. Então, nesse pequeno livro do profeta, com 4 capítulos, o profeta ele chama os sacerdotes e o povo ao arrependimento. A sua mensagem afirma que o povo tinha de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de escassez, e devia cultuá-lo e servi-lo, independentemente das circunstâncias em que ele se encontrava. O povo de Deus deveria permanecer fiel e guardar o tempo em que ele haveria de cumprir todas as promessas que ele havia dado ao povo por meio dos profetas. Os irmãos que estão familiarizados com Isaías, com a leitura do profeta Ezequiel, de Amós, talvez vai até achar estranho o estilo que Malaquias escreve, porque nesse livro nós temos profetas trazendo a palavra de Deus e ensinando o povo e declarando, como o próprio profeta Jeremias e Isaías muitas vezes, dizendo: assim diz o Senhor, e então entregava a profecia ao povo. Mas em Malaquias, Deus, por meio do profeta, entra como que em diálogo com o povo. E isso, irmãos, é que torna o livro de Malaquias distinto de todos os outros demais livros dos profetas. Aqui o profeta ele serve como um mediador em um diálogo entre Deus e o povo, no qual este questionava cada afirmação que Deus havia feito em relação a eles. Como vemos no verso 2, onde Deus havia dito que havia amado eles muito antes, e eles o questionam ao Senhor no que o Senhor tem lhes amado. Como também nos capítulos posteriores, quando Deus diz que o povo fala que eles estavam roubando eles, e eles o questionam novamente, dizendo: no que nós temos roubado o Senhor? Malaquias, ele é o último mensageiro inspirado por Deus no Antigo Testamento. Ele é aquele que anuncia também a chegada do primeiro grande mensageiro do Novo Testamento, João Batista, como nos relata no capítulo 4, versos 5 e 6. Com João, então, teria um início um novo tempo para o povo de Deus. Tempo em que o Senhor será adorado por verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Que é que de fato que Deus busca, e é o que vemos na plenitude daquilo que Cristo trouxe por meio da inauguração do reino de Deus.
No verso 1, irmão, nós temos uma introdução acerca do livro de Malaquias, onde diz que a palavra do Senhor contra Israel, aliás, a sentença, na tradução que lemos, a sentença de Deus sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Essas palavras, elas foram pronunciadas pelo profeta Malaquias, mas não são palavras como algo que ele tenha inventado da sua própria cabeça. Na verdade, ele foi apenas um mensageiro, como nos diz o significado do seu próprio nome no hebraico, meu mensageiro, que significa o nome de Malaquias. Nós não temos informações de onde ele veio, de quem ele era, e tampouco do nome dos seus pais. Geralmente, irmãos, os profetas, eles se apresentavam ao dizer a palavra de Deus, como o próprio Isaías, ele diz Isaías, filho de Amós, como o próprio Ezequiel, que diz Ezequiel, filho de Buzi. Os profetas, geralmente, eles se identificavam, o que incluía uma menção à família a que o profeta permanecia. No entanto, quase nada nós sabemos acerca de Malaquias. Quase nada nós sabemos acerca de Malaquias, a não ser seu nome, que ele era um profeta e que profetizou cerca de 100 anos após o retorno do cativeiro babilônico. Que durante esse período, os persas se tornaram a grande potência mundial com a qual também a nação de Israel estava sujeita ao Império Persa. Malaquias, ele trouxe uma palavra, irmãos, não muito fácil. Não foi uma palavra fácil. Razão essa porque ele usa o termo sentença no início do seu livro. É um termo que também na outra tradução, na Almeida Revista Atualizada, ou na RC, que é a Almeida Revista Corrigida, fala peso. E aqui nós temos a palavra sentença, que também do hebraico significa peso. E essa é uma palavra usada no Antigo Testamento para se referir também aos oráculos dos profetas. Mas por que chamá-la peso? Por que dizer que é uma sentença de Deus sobre o povo de Israel? Por que dizer que é um peso essa palavra sobre o povo de Israel? E o texto diz claramente, literalmente, que é o peso de Deus contra Israel. Ou seja, faz referência ao fato de que sua mensagem é uma palavra pesada, é uma palavra dura ao povo. Mas para quem essa palavra representava uma sentença? Para quem essa palavra representava um peso? Em primeiro lugar, essa palavra representa uma sentença e um peso para quem primariamente a pregou, para quem primeiro entregou a profecia. Porque imagine, irmãos, o profeta ter de trazer uma palavra como essa ao povo, uma palavra dura, pesada, porque geralmente quem fala procura agradar seus ouvintes. Geralmente quem fala em público, ele quer ser apreciado por todos. Afinal, quem não deseja conquistar popularidade quando fala, quando prega ou quando faz alguma apresentação? Todo mundo quer ser aplaudido. Mas a palavra que Malaquias trazia, no entanto, nada tinha de doce ou agradável. Era uma palavra de denúncia, uma palavra crítica. Por isso era chamado de sentença, de peso, a sentença de Deus contra o povo de Israel. Então, em primeiro lugar, era um peso porque pesava no próprio profeta, aquele que transmitia a palavra. E em segundo lugar, porque era peso não somente para quem pregava, mas também para quem ouvia a profecia, a pregação da palavra. Meus irmãos, põe-se no lugar do povo de Israel. Quem que gostaria de ficar ouvindo coisas do tipo: presta atenção, você está errado, Deus não está aceitando o culto de vocês, o Senhor não está aceitando as ofertas de vocês, como diz o próprio Amós também.
ao profetizar ao povo de Israel: as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque estou pronto a vomitar a esse culto que vocês têm entregado a mim. Eu bocejo quando vocês me cultuam. É como se Deus estivesse falando basicamente isso. É como se Deus não visse a hora que esse culto terminasse, de quão superficial e vazio ele é. Então não é fácil ouvir esse tipo de coisa ou reconhecer os próprios erros para o homem naturalmente, que é conduzido pelo pecado. Daí então a razão de o povo questionar, dizendo: por quê? Ou onde é que nós temos errado? O que é que nós estamos fazendo de errado? Não há, irmãos, nenhum problema, sinceramente, nós abrimos o coração diante de Deus. Mas o povo usa de um cinismo diante de Deus, de forma cínica, mesmo no pecado, questionando o Senhor. Então sempre, toda vez que ocorrer a profanação do culto, a desobediência aos mandamentos, a falta de interesse nas coisas de Deus, a ausência de fé em tempos difíceis, em razão disso, Deus levantará os seus profetas para chamar o seu povo a que retorne a Ele com arrependimento e fé genuíno. E é exatamente isso que Ele faz com o profeta Malaquias. O profeta no Antigo Testamento, ele era um homem que Deus chamava para determinado momento, dando-lhe a sua palavra diretamente a ele. Enquanto o sacerdote no templo, ele era como um pastor regularmente instituído, um ministro, aquele que cuidava das coisas de Deus no cotidiano. O profeta, ele não tinha nenhuma formação, nem estudos, e nem tinha sido ordenado por ninguém, mas pelo próprio Deus, e trazia com toda a autoridade o peso da palavra de Deus contra os pastores, o povo e o mundo também daquela época. O profeta era alguém, irmãos, que trazia da parte de Deus a palavra pura do Senhor. Ele era como que a boca de Deus na terra, que declarava a verdade de Deus ao seu povo. E a declaração de Deus, embora a palavra aqui de Malaquias seja um peso, nós podemos ver como que Deus responde o povo. A palavra era dura, a palavra era pesada, como vemos no verso 1. Mas no verso 2, Deus responde dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aliás, Deus começa e ensina o diálogo, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia, amei Jacó, porém, aborreci de Esaú. E o curioso aqui, irmãos, no verso 2, é que embora seja uma mensagem de sentença, de peso, uma palavra dirigida contra o povo, Deus começa dizendo: eu vos amo, eu sempre vos tenho amado. O verbo amei aqui em hebraico, usado por Malaquias, traz a ideia de que Deus não somente amou um dia, mas continua amando o seu povo com amor eterno. Ele diz: eu vos tenho amado. Em outras palavras, sempre amei vocês. Com amor eterno amei vocês. E essa é a mensagem de Malaquias para o povo. Ela fala também de um amor antigo que vinha desde a escolha soberana de Deus em relação a Abraão, que era um pagão na terra de Ur dos Caldeus, que escolhera para entregar a sua aliança e fazer aliança com ele. Porque Deus sempre tinha amado aquele povo, sempre o tinha protegido, abençoado, sempre Deus havia concedido o privilégio ao povo de Israel, revelando-se a ele durante a história. Essa era a mensagem que curiosamente o profeta também tinha ao povo e que o povo precisava ouvir naquela situação em que ele se encontrava, que não era uma situação das melhores, pois o povo estava desanimado,
sem interesse pelas coisas de Deus. Então o Senhor vem por meio do profeta Malaquias e diz: eu sempre vos amei. Mas o que Deus, irmãos, queria ouvir do povo ao dizer isso? Que talvez o povo em resposta dissesse: Deus, nós aceitamos o seu amor e vamos amá-lo também. Mas o que o Senhor ouviu da parte do povo? Qual foi o questionamento do povo? O povo responde com uma pergunta em cima daquilo que Deus havia falado. Deus ouviu a seguinte resposta do povo: de que maneira nos tem amado? Eu vos amei, eu sempre vos amei, com amor eterno vos amei. E o povo responde: de que maneira tem nos amado? É uma pergunta cínica. O povo está usando um cinismo, e ela pode ser traduzida nos seguintes termos: que amor é esse, Deus? A nossa situação financeira está cada vez mais difícil. Os persas estão dominando sobre nós. O imposto que eles impõem sobre nós é pesadíssimo. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse com que o Senhor tem nos amado? Onde estão as promessas que o Senhor havia feito aos profetas? Que amor é esse? Que estamos passando dificuldades. Que amor é esse com que o Senhor tem nos amado? Esse é o tipo de questionamento que é algo exclusivo do povo, que não é algo também só exclusivo do povo daquela época, porque ao longo da história as pessoas têm procurado medir o amor de Deus por meio de coisas materiais. Tem procurado medir o amor de Deus por coisas materiais, de sua situação financeira, do conforto da sua vida que tem ou que deixou de ter. É dessa forma que as pessoas têm medido o amor de Deus por elas. Elas questionam Deus por causa dessas coisas. Será que Deus me ama mesmo? As pessoas fazem isso hoje. Eu estou desempregado. Será que Deus me ama de fato? Eu estou doente com uma enfermidade. Será que de fato Deus me ama? Meu filho não passa numa determinada prova, no Enem, no vestibular. Fui reprovado numa entrevista de emprego. Minha esposa, meu marido me abandonou. Será se Deus me ama de verdade? O ser humano ele tem essa tendência de sempre medir o amor de Deus em relação às coisas materiais. E essa é uma concepção moderna da teologia da prosperidade. E quanto de nós muitas vezes, irmãos, não nos pegamos no mesmo diálogo com Deus? Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, recebemos as insondáveis riquezas da sua graça, que é a salvação, a vida eterna, temos o nosso nome arrolado aos céus. Quantas vezes nós, em meio à dificuldade também, não dizemos: Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? É como se Deus não estivesse vendo a dificuldade. Senhor, será que o Senhor me ama, eu vendo mesmo nessa dificuldade, nesse momento de enfermidade, nesse momento de perda? E a resposta que Deus faz é em relação à predestinação, à eleição, que Ele responde ao povo: de que forma o Senhor tem nos amado? E Deus responde: por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, eu amei Jacó e rejeitei Esaú. A resposta de Deus é esta: a prova de que eu tenho amado vocês é que quando eu poderia ter escolhido Esaú, que é o pai dos edomitas, dos árabes, escolhi o pai de vocês, que é Jacó. E isso quando ambos ainda não haviam feito nem bem nem mal, como vemos em Gênesis 23. Quando ainda estavam no ventre da mãe. E aquilo que Paulo usa em seu comentário no capítulo 9 de Romanos, dos versos 10 a 16. Diz que a escolha soberana de Deus é apresentada por Malaquias, não apenas, irmãos, como uma prova de que Ele é soberano, mas como prova do próprio livre amor com que Ele tem nos amado. Amado sua igreja, seu povo, que somos também a continuação da igreja do Antigo Testamento, que era o povo de Israel. Então, assim, quando os judeus questionavam a Deus,
de que maneira o Senhor tem nos amado, Deus respondia: vocês querem uma prova de amor maior do que esta? Vocês poderiam estar entre aqueles que eu rejeitei para sempre, que eram os edomitas, descendentes de Esaú, mas estão entre o que eu escolhi com amor soberano. E essa é a maior prova de que o amor, essa é a maior prova do amor de Deus por nós, porque poderíamos estar, irmãos, entre aqueles a quem Deus rejeitou eternamente, porém somos contados com aqueles que fazem parte do povo de Deus e que hão de herdar a vida eterna. A resposta de Deus, então, aqui, portanto, tem 3 pontos importantes com os quais nós possamos meditar. O primeiro ponto é este, onde Deus diz: escolhi Jacó, e essa é a prova de que eu vos amei. Essa é uma verdade que devemos aplicar também à nossa vida, irmãos. Nós não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, passageiras da vida, como uma situação financeira, como uma estabilidade familiar, ou até por causa de uma posição social. Não meçamos o amor de Deus por isso, mas sim por esta questão crucial: pertenço a Deus ou não? Faço parte do povo de Deus ou não? E se faço, é porque Deus me amou antes da fundação do mundo. É porque Deus, o Senhor, me escolheu para ser seu filho. Então eu tenho a maior prova do amor de Deus, de que Ele pode dar a maior prova, como vemos em sua palavra, do seu amor. Ele nos amou com amor eterno. Ele sempre amou o seu povo, desde toda a eternidade. Então o primeiro ponto é esse: você não pode medir o amor de Deus por coisas transitórias. Ah, mas eu peço para Deus e Ele não me dá. Ah, mas eu estou passando por situação, irmão Mateus, que se fosse o Senhor já tinha se desviado. E até se comparam uns com os outros. Não medimos o amor de Deus pelo aquilo que Ele nos dá, por coisas materiais. Porque o ímpio prospera. Tem ímpio aí que é rico. O ímpio fica rico. O amor de Deus não é medido por bens materiais, mas sim por essa decisão do próprio Deus nos amar em Cristo Jesus. É só o fato de nós fazermos parte do povo a quem Ele escolheu em Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus nos ama e não nos rejeitou para sempre, como fez com Esaú e os seus descendentes. E rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto, como diz o verso 3. Aqui Deus se refere especificamente a um episódio alguns séculos antes que havia ocorrido, no qual os edomitas, que eram também descendentes de Esaú e moravam nos montes, foram forçados a sair de seu lugar de refúgio e fugir para o monte do Negueb, como castigo de Deus por sua participação na invasão dos povos daquela região. Então essa é uma referência aos descendentes de Esaú, a quem Deus já havia rejeitado para sempre e que foram desalojados também das suas respectivas terras. Eu entreguei os seus montes, os seus lares, os seus aposentos aos chacais. O terceiro ponto é que Deus diz que está irado também para sempre contra esse povo, contra aqueles a quem Ele rejeitou também na eternidade. Porque ainda que Edom, diz a palavra do Senhor, ainda que Edom diga: voltemos, vamos construir, vamos edificar, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz: eles reconstruirão, mas eu demolirei, eu destruirei. Serão chamados terra de maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então os edomitas, com excesso de confiança, eles afirmavam que se Edom fosse destruída,
ela seria edificada novamente. Deus, porém, disse que caso ela fosse erguida, Ele a destruiria novamente. Os irmãos já parou para imaginar? Se Deus dissesse isso a nós, se Deus dissesse isso a você especificamente, imagine só dizer isso a um povo: vocês podem edificar, mas eu vou tornar a derrubar o que vocês edificou. Enquanto a nação de Israel, que tinha sido derrubada, seria edificada, Deus estava destruindo definitivamente a nação daqueles contra quem Ele estaria irado para todo sempre. Os irmãos já imaginaram o que é estar sob a ira de Deus? Aquele a quem Hebreus 10 diz que é fogo consumidor. Você já imaginou o que é se a ira de Deus por toda a eternidade? Eu estou falando a ira de um homem que acaba com o tempo, que ameaça, que faz, que ameaça de morte. Eu estou falando de um Deus que tem o poder de matar o corpo e de lançar também na destruição a alma. É aquele que tem o poder de danificar o corpo e também a alma para todo sempre. Já imaginou? É isso que ele está dizendo para o povo de Israel, que o questionava: eu amei vocês com amor eterno, eu vos amo, eu sempre amei vocês. Mas o que o Senhor tem nos amado? E aí Deus responde com a graciosa doutrina da eleição e predestinação: eu tenho amado vocês porque eu tenho escolhido vocês muito antes da fundação do mundo. E essa é a prova do meu amor por vocês, porque assim como Jacó foi escolhido no ventre da mãe, muito antes de haver feito bem e mal, eu já havia escolhido e rejeitado Esaú. Se não for assim, eu também havia rejeitado vocês, como rejeitei Edom, como rejeitei aqueles que fazem parte da descendência de Esaú, sobre os quais permanecerão a minha ira eternamente. E ainda que eles tentem construir, eu os derribarei, eu os destruirei, diz o Senhor. Então, como essa afirmação de que Deus escolheu soberanamente pecadores à salvação eterna, mesmo, irmãos, que aqui neste mundo passemos por dificuldades, provações, privações e outras realidades que nos acometem a todos nós e com as quais nós estamos explícitos, independentemente dessas realidades, se somos de Deus, sabemos que tudo isso é passageiro, sabemos que tudo isso é transitório. Nós somos peregrinos. A terra pela qual esperamos não é a terra de Canaã física aqui, mas sim a glória eterna, um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. E é para lá que nós iremos, é para lá que estamos destinados graciosamente pelo amor eletivo de Deus em Cristo Jesus. Se somos parte do povo de Deus, Ele nos ama, Ele nos amou e sempre nos amará para todo sempre. Com amor eterno eu vos amei. Saber então que nós pertencemos a essa comunidade é uma evidência do amor de Deus sobre nós, cujo amor é uma expressão na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos ativamente herdar a terra prometida, a nova Jerusalém celestial, a glória eterna. A prova do amor de Deus é que você não faz parte desse povo que resolveu odiar para sempre a quem o Senhor trará a sua ira eternamente. Povo contra quem o Senhor está irado para todo sempre, como nos diz o verso 4. Esse povo contra quem o Senhor está irado para sempre, que está debaixo do seu decreto espantoso, como diz o próprio João Calvino, pode até ter uma vida boa aqui nesse mundo, pode desfrutar de uma vida financeira abastada, de ter bens e casa. Muitos dos que ele pertencem podem até ser ricos, bonitos, populares, ter prosperidade ou poder. Porém, irmãos, os que aguardam em Deus e aqueles que são escolhidos por eles, não aguardam somente nessa vida. A nossa felicidade não está ancorada aqui.
porque essa vida é transitória. A nossa felicidade é um gozo eterno, onde nós estaremos na presença de Cristo para todo sempre. Não questione a Deus em relação àquilo que você tem ou não tem, ou deixou de ter. Glorifique a Deus pelo aquilo que você é em Cristo, pela forma que Deus o abençoou você com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que quando o povo questiona no livro de Malaquias, de que maneira nos tens amado, a resposta de Deus, em outras palavras, é esta: pelo fato de que eu escolhi vocês para sempre, para serem meus filhos e herdeiros do novo céu e da nova terra. Portanto, então, nós não devemos medir o amor de Deus pelas dificuldades, pelos problemas que enfrentamos. Porque até grandes servos de Deus foram presos, foram decapitados, surrados, foram insultados e difamados publicamente por causa do Evangelho. E a gente vê isso ao longo de toda a história da igreja. Homens e mulheres de Deus tementes ao Senhor têm feito parte desse povo que Ele amou e que tiveram a sua herança, a sua porção de tristeza, de dor, de sofrimento e de aflição nesse mundo mau. Não meça o amor de Deus pelas coisas difíceis e dolorosas que você está passando hoje, porque às vezes, irmãos, apraz a Deus, e é da vontade dele muitas vezes, nos submeter a tempos difíceis para nos preparar para a glória. Toda dificuldade que advém a você, tudo aquilo pelo qual nós passamos, o desemprego, a doença, a enfermidade, a solidão e tantas outras coisas sobre nós, é uma preparação para aquela glória que Ele tem reservada para o seu povo. Isso não é nada se comparado com o que Deus tem preparado para nós. E com os olhos o vereis e direis, como diz no verso 5, o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Porque quando Deus destruir os ímpios e trouxer o seu povo para a glória, então, em vez de o povo dizer em que Deus nos amou, certamente exclamará: grande é o Senhor. Glorificado seja o Senhor. O povo estava desanimado. O povo estava completamente vivendo uma superficialidade por causa das dificuldades transitórias. A falta de dinheiro, uma vida financeira difícil, talvez enfermidade, a falta de oportunidade. Por que nós, e até muitas vezes você pode até se questionar, por que eu tenho que cultuar a Deus? Será se vale a pena cultuar o Senhor, tendo em vista em tudo que eu estou passando? E essa é a resposta de Deus. Se você for contado entre aqueles a quem o Senhor chamou, elegeu, salvou, não há nada que esse mundo possa cometer você que possa separá-lo do amor dele. Nada. Se você experimentou o amor de Deus em Cristo, você tem essa convicção e essa certeza. Nós certamente, irmãos, pelo Espírito Santo, segundo a nossa própria vontade, talvez, trazendo para nós, nos nossos dias, responderíamos com as mesmas palavras. No que o Senhor tem nos amado, Senhor? Talvez você tenha até se questionado. De que forma é que o Senhor tem me amado? Se meu filho está para morrer de enfermidade, se eu tenho um problema por cima de problema, se eu tenho dificuldades constantes com os meus, no que o Senhor tem me amado? Tem amado nos escolhendo, pecadores indignos como nós, muito antes da fundação do mundo. E é nisso, irmãos, que a nossa convicção e certeza sempre fica bem ancorada. É de saber que Deus nos amou em Cristo Jesus e nos deu a vida eterna. Então nós não teremos um culto bíblico, um culto que agrade a Deus, se vivermos nessa condição em que o povo estava, uma condição indiferente em relação às coisas de Deus, uma indiferença em relação àquilo que é santo, uma indiferença à liderança com a quais eram os sacerdotes, e a própria liderança estava contaminada pelo pecado.
Deus não se agradará do nosso culto se nós facilmente somos acometidos pelas coisas da vida e ficamos tristes, abatidos. E temos isso, às vezes, irmãos, como um empecilho em nossa adoração. O povo de Deus deve apresentar-se diante dele com uma entonação e buscarmos, irmãos, pela ação do Espírito Santo, uma vivificação em relação ao nosso culto bíblico. Talvez Deus esteja bocejando em relação ao culto que nós estejamos prestando a Ele. Talvez você diz, eu tenho todo problema, eu vou pelo menos lá naquela igreja para ver o que vai acontecer. Eu vou pelo menos lá bater o ponto. Não é dessa forma que Deus se agrada em nós, irmãos. Nós temos que ver com o coração preparado, um coração contrito, ao chegar-se na presença de Deus, com um desejo intenso de servi-lo, de prostrar-nos diante dele. Nada do que nós fazemos aqui é para nós mesmos, mas é para a glória de Deus. E é assim, cultuando a Ele, servindo ao Senhor, que nós vamos também atuar, como disse o profeta, que até fora dos limites de Israel, até onde a gente acha que Deus não pode alcançar pela sua soberania, nós diremos: grande é o Senhor, soberano é o Senhor sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós não venhamos ser pegos pelo desinteresse em relação às coisas de Deus, mas nos apegar com mais firmeza àquilo que temos recebido da parte do Senhor. Fiquemos de pé e louvemos o Senhor. Pelas palavras